Fala pessoal, boa noite. Boa. Boa noite. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre resfriador de líquido. Eu quero trazer para vocês um pouco do funcionamento desse equipamento e como ele faz o resfriamento do líquido, né, para mandar para os ambientes ou para os processos de fabricação. Um resfriador de líquido, pessoal, nada mais é que um equipamento projetado para proporcionar um resfriamento de água, soluções e fluidos por meio do ciclo frigorífico, destinado à aplicação em sistemas com necessidade de controle térmico, podendo atender demandas de capacidade de 4 TRs até 2.000 TRs. Vocês lembram, né? 1 TR equivale a 12.000 BTUs. Por exemplo, um equipamento de 4 TRs, ele tem quanto de capacidade? 48. 48.000 BTUs. Então, se eu tenho uma máquina de 4 TRs, equivale a uma máquina de 48.000 BTUs. Aí imagina, por exemplo, ter uma máquina de 5 TRs, que é o que mais a gente escuta falar aí no mercado. Seria uma máquina de 60.000 BTUs. Técnicos em refrigeração podem, com CREA, claro, podem assinar projetos de refrigeração de até 5 TRs, ou seja, de até 60.000 BTUs. Passando de 60.000 BTUs, só engenheiros podem assinar esses projetos. Beleza? Beleza. O que é que eu quero trazer para vocês? O chiller, ele pode ser classificado em duas formas. No chiller a ar, que ele utiliza ventiladores para fazer o arrefecimento do condensador, para provocar a condensação necessária. E o chiller a água, que utiliza a água que vem das torres de resfriamento para poder fazer a absorção do calor no condensador e provocar a condensação necessária. Professor, qual a diferença de cada um? É isso que a gente vai estar vendo hoje. Mas primeiro a gente precisa só dar uma revisada no ciclo básico para você entender que não muda nada no funcionamento do equipamento. Nessa máquina aqui, ó, a gente tem os compressores aqui atrás do painel elétrico e o fluido vai sair do compressor em alta pressão e alta temperatura e vem para o condensador, que é esse trocador de calor aqui embaixo que não está isolado. No condensador, para esse equipamento aqui, que é o equipamento a água, o fluido ele vai trocar calor com a água, cedendo calor para a água. A água vai absorver o calor desse fluido até ele ser transformado de vapor para líquido. Quando ele é transformado todo em líquido, ele vem pela linha de líquido para onde? Para a válvula de expansão, que está aqui, ó. Essa é a válvula de expansão desse equipamento. Esse aqui, a foto ficou um pouco ruim, não dá para vocês acharem, porque ele está do outro lado da máquina. Mas o ciclo é normal, o ciclo obedece às mesmas leis. No dispositivo de expansão, acontece o que a gente já conhece, que é a queda brusca da pressão, provocando também a queda brusca de temperatura, e a gente tem a mistura de líquido mais vapor indo para onde? Para o evaporador. Alguns equipamentos trabalham com evaporadores inundados. O que é evaporador inundado? Eu tenho aqui, ó, uma quantidade total de líquido. O fluido, nesse caso aqui, ele vai estar totalmente no estado físico de líquido. E ele vai ser transformado em vapor até o final do evaporador. Só que nesse caso aqui, a água, em vez de absorver o calor do fluido, ela vai começar a ceder calor para o fluido, ou seja, o fluido vai retirar o calor da água, resfriando ela. A água, por exemplo, no evaporador, geralmente ela entra a 15 graus ou 12 graus e vai sair entre 5 e 3 graus. E essa água é que vai para o ambiente provocar a queda de temperatura e o condicionamento de ar naqueles ambientes. Professor, por que eu uso chiller se eu podia estar utilizando aí vários splits, eu podia estar utilizando VRF, um splitão? Por que eu uso chiller? Pessoal, a gente usa chiller porque ele tem, além de a gente conseguir diminuir consideravelmente a quantidade de fluido refrigerante. Imagina se eu fosse estar levando o fluido que a gente já tem aqui para evaporadores que estão no ambiente, em ambientes esses que estão a 50, 100 metros. A gente ia gastar muito mais fluido refrigerante. Uma máquina dessa aqui, ó, que tem mais ou menos 160 TRs,
ela consome de fluido refrigerante por circuito no máximo 200 ou 300 quilos de fluido refrigerante, que é pouco, comparado se eu fosse levar o fluido refrigerante para evaporadores que estão instalados no ambiente. Eu precisaria gastar 5, 10 vezes mais de fluido refrigerante para poder seguir essa linha e o equipamento não teria a mesma eficiência. Vocês concordam comigo, pessoal? Aham. Então, tá dando para entender direitinho? Tá. Beleza. Ó, e a gente tem o chiller a água, que utiliza a água para fazer a condensação, e o chiller a ar. A gente vai ver as vantagens e desvantagens desses dois e o funcionamento. Lembrando que não se altera em nada o seu ciclo de refrigeração, é a mesma coisa. Professor, mas esses equipamentos têm válvula de expansão eletrônica, válvula de expansão termostática, eles têm um quadro mais avançado. Eu não sei se Ítalo foi, mas Jonathan foi para aquele treinamento que a gente fez lá na escola de redes trifásicas, acionamento de motores trifásicos. Lembra? Tu foi, Ítalo? Não, isso foi na segunda-feira, não foi? Foi na Ou foi na segunda-feira. quarta? Fui eu, Pronto. Felipe, Foi tu, Felipe, Ronaldo, Ronaldo, Rildo, deu umas 6 Nildo. mais ou menos. Foi. Enfim, esses equipamentos, pessoal, eles usam aquelas contatoras que a gente fez acionamento do motor naquele dia. Geralmente são motores trifásicos. Muito dificilmente são motores monofásicos, por quê? Motores monofásicos têm corrente de trabalho bem maiores do que motores trifásicos. Lembra que a gente fez isso no treinamento? Enfim, vamos voltar para cá. Sabendo que o ciclo básico é igual, a gente não tem alteração, a gente vai entender como é que funciona o equipamento com condensação à água. Vocês conseguem ver algo diferente aqui? Porra, só o... A... Como fosse assim, a base dele. Condensadora e a condensadora. É. Vocês não acharam nada diferente aqui nessa torre? Tô vendo. Então, uma caixa d'água. Eu acho que é uma caixa d'água. Não é uma caixa d'água, não. Lembra que em tipos de condensadores, eu falei para vocês que existiam condensadores que eram a ar e água? Aham. Pronto. O princípio da torre de resfriamento é mais ou menos esse. Só que, ao invés de ter fluido refrigerante, a água circula por aqui. Vamos seguir o ciclo de novo para a gente poder entender. O fluido saiu do compressor, vocês já sabem como é que ele está se comportando, ele vai para o condensador. Só que no condensador precisa ceder calor para alguma coisa. Normalmente a gente utiliza o ambiente para que ele ceda calor para o ambiente, porque a temperatura do fluido vai estar maior. Nesse caso, a gente vai utilizar a água. E a água, ela precisa diminuir sua temperatura novamente para poder voltar para o condensador de novo e fazer esse reciclo. Quer dizer que aí é um dispositivo de expansão, uma condensadora desse aí. Não tem nada a ver com dispositivo de expansão. Essa torre de resfriamento, ela faz o resfriamento da água que é utilizada no condensador. Entendeu? Aham, então, como fosse uma condensadora já preparada já para isso. É uma condensadora externa, só que condensadora de água. Na verdade, não é uma condensadora, é um resfriador de água. Entendeu? Imagina o radiador do carro. A gente não tem água lá no radiador para poder fazer a diminuição da temperatura do motor? Sim. Pronto, é mais ou menos isso aqui. Isso é mais ou menos uma estufa, né? O ventilador. Só que é o contrário. Imagina o seguinte, a água ela vai vir do condensador numa temperatura mais alta. Por quê? Porque ela absorveu a temperatura do fluido refrigerante para poder condensar ele. Quando ela vem do condensador, ela vem na temperatura de mais ou menos 33 graus, quando a gente fala da região litorânea do Nordeste, tá? Temperatura de projeto. Saindo a 33 graus, ela vem para a torre de resfriamento e ela entra pela parte de cima da torre. Aqui, nessa parte de cima, é localizada uma colmeia. Uma colmeia mesmo. Uma estrutura que é entrelaçada com uma colmeia, onde a água vai ficar acumulada ali por determinado tempo. E aqui a gente tem um ventilador que está fazendo com que o ar se movimente através dessas aberturas
e jogue o ar quente para fora, provocando assim a diminuição da temperatura da água. Deu para entender? Deu. Agora entendi melhor. Essa água Então, tendo, acaba do essa água tendo ventilador. a temperatura diminuída, ela vai estar mais ou menos com 27 graus e volta para o condensador para poder absorver de novo a temperatura da água, desculpa, a temperatura do fluido e retornar e fazer esse ciclo várias vezes, retornar para a torre, diminuir a temperatura e voltar para o condensador de novo e assim repetir esse ciclo. A gente acabou de ver o ciclo de condensação, que é o ciclo que tem o desprendimento de calor do fluido. A gente já sabe que o fluido vai ser transformado em líquido totalmente, vai passar pelo filtro, vai para o dispositivo de expansão, que é a válvula de expansão eletrônica, e vai para o evaporador. Aqui é o ciclo de água gelada. A gente acabou de ver o ciclo de água condensada. Agora a gente vai para o ciclo de água gelada. No ciclo de água gelada, a água, ao invés de absorver o calor do fluido, ela vai ter seu calor absorvido pelo fluido. Ou seja, o fluido vai resfriar essa água, diminuindo sua temperatura. Como é que acontece aqui? A temperatura de água de retorno que vem dos ambientes, geralmente ela retorna para o equipamento de 12 a 15 graus, quando a gente fala de conforto térmico, da aplicação de conforto. Quando a gente vai falar de processos industriais, isso pode se variar bastante, mas para conforto, geralmente de 12 a 15 graus. A água entra no evaporador com mais ou menos 12 a 15 graus e vai começar a ser resfriada pelo evaporador. O fluido vai estar na temperatura muito mais baixa que a da água e ele vai absorver o calor da água até se transformar em vapor e voltar para o compressor e o ciclo se repetir. Fechamos o ciclo frigorífico. Agora a gente tem que falar de água gelada. A água teve seu calor absorvido e ela vai para onde agora? Ela vai para o ambiente através de fancóios. Que fancóios podem ser esses? Às vezes a gente tem fancóios dutados ou fancóios de ambiente, parecidos com o built-in. Lembra do split built-in? Que ele fica embutido no teto, tem um duto que leva o ar para o ambiente e outro para retornar? Lembro muito, não. Beleza. Depois dá uma olhadinha na aula de split que vai lembrar. A água ela vem a mais ou menos 5 graus e vai circular por esses trocadores de calor, pelos fancóios, e eles vão absorver o calor do ambiente. A água vai absorver o calor do ambiente e vai ganhar temperatura. Depois que ela ganha temperatura, ela volta para o evaporador de novo e o ciclo se repete. Deu para entender? Uhum. Tudo isso que a gente faz aqui, a gente precisa de bombas hidráulicas para fazer a água circular. As bombas de água gelada a gente chama de bombas primárias. E as bombas de água condensada a gente chama de bombas secundárias. Qual é a vantagem do chile à água? A primeira vantagem do chile à água é que a gente consegue ter um controle da temperatura de condensação. Controlando a temperatura de condensação do equipamento, a gente vai conseguir controlar também a temperatura a pressão de descarga e o subresfriamento nesse equipamento. A gente vai conseguir ter uma capacidade dele, uma eficiência dele bem controlada, porque a gente está controlando a temperatura da água. Geralmente, as torres de resfriamento possuem termostatos que não deixam a água sair com a temperatura mais alta ou mais baixa do que ele deveria. Por quê? Se a água sai da torre de resfriamento com a temperatura mais baixa, ela vai absorver menos calor, ela vai absorver mais calor do fluido. Isso vai fazer com que o subresfriamento entre saturação e alguns outros fenômenos. Isso também diminui a eficiência do equipamento. Então, o controle dessa temperatura tem que ser ajustado de forma fina para que o equipamento não perca seu rendimento. A desvantagem é que a gente sempre precisa estar repondo a água da torre de resfriamento, porque ela sofre uma descompensação, que a gente chama de perda de rendimento, por dispersar a água para o ambiente. Acaba que o volume de ar que é arrastado na torre pelo ventilador faz com que essa água se evapore no ambiente de forma natural, por causa da forçação desse ar. E isso faz com que a gente perca uma quantidade de água que precisa estar compensando na torre de resfriamento. Outra desvantagem, que não é bem uma desvantagem, é mais um cuidado, é que a gente precisa ter um tratamento químico da água de condensação por estar aberta, porque a falta de tratamento químico pode causar
no condensador um encrustamento, que a gente viu esse encrustamento em outra aula. Foi a aula de tipos de condensadores. Beleza? Se tiver alguma dúvida, vai lá na playlist das aulas do Grau P e em tipos de condensadores você vai conseguir ver o que a gente está discutindo agora. O próximo equipamento, pessoal, é o equipamento de condensação a ar. Qual que é a diferença dele? Para esse equipamento eu não preciso de bombas secundárias. Por quê? Porque a gente não tem uma torre de resfriamento para fazer a condensação, para melhorar a condensação do equipamento. Nesse caso, nesse equipamento, a gente tem motores ventiladores e trocadores de calor com serpentinas, trocador de calor aletado, que se assemelha muito aos splits que a gente usa normalmente, as unidades condensadoras dos splits. Aqui, o fluido vai seguir seu ciclo normal. Saiu do compressor, vai para o condensador. No condensador, ao invés de água, a gente vai ter o ar sendo forçado pelos motores ventiladores. E eu já adianto, uma desvantagem desse tipo de equipamento é que ele utiliza uma corrente, ele tem uma corrente de pico um pouco maior, porque eu tenho vários motores. Para esse equipamento aqui, que é um equipamento 350 TR, eu tenho aqui 8 motores ventiladores fazendo a forçação da passagem de ar, ou seja, o arrasto volumétrico do ar para a troca de calor e a condensação necessária para o fluido se transformar de vapor para líquido. Isso tem algumas outras desvantagens que a gente vai estar vendo no final, mas a primeira é essa, uma corrente de pico mais alta e um consumo energético maior. Por quê? Como a gente não tem o ajuste fino da temperatura de condensação, porque vai depender da temperatura externa do ambiente, a gente acaba tendo algumas vezes no equipamento pressões de condensação maiores, que faz com que a corrente do compressor também seja maior, porque ele precisa trabalhar um pouco mais para poder vencer a pressão do condensador. Enfim, nesse mesmo equipamento a gente vai seguir o ciclo. Depois do condensador, o fluido vai para o dispositivo de expansão, que também é uma válvula de expansão eletrônica, e depois para o evaporador. No evaporador, a gente tem o mesmo ciclo que a gente tinha no equipamento anterior. A água, ela vai vir do ambiente, ou seja, a água de retorno a mais ou menos 15 a 12 graus, ser resfriada no equipamento, no evaporador, e ser entregue a 5 graus. Sendo entregue a 5 graus, ela vai para os fancóis, absorvem o calor do ambiente e trazem de volta para o equipamento, e esse ciclo vai se repetir por muitas vezes. Professor, é regra se a água entrar a 15 e sair a 5, ou entrar a 12 e sair a 5? Não é regra. Vai depender muito do projeto. Vai depender muito do projeto mesmo. E para isso, a gente vai estar em outras aulas analisando como é o funcionamento e os tipos de equipamentos, como se aplicam. Deu para entender, Ítalo? Deu sim. Tem alguma dúvida? Quando eu tiver dúvida, eu vou ver melhor o vídeo. Assista o vídeo de novo. Depois que assistir o vídeo depois que assistir de novo, é bom a gente ter esses vídeos salvos, porque qualquer dúvida que você tiver, você pode ir lá nessa aula e poder repetir. Então você vai fazendo o seu estudo dirigido, não está naquela pressa da sala de aula para aprender ali na mesma hora. Você pode assistir esse vídeo e, poxa, eu vi isso aqui, chama no privado que a gente vai conversando sobre o equipamento. Beleza. Os equipamentos são utilizados. Ele tem duas aplicações, a aplicação comercial e a aplicação industrial. A aplicação comercial é para conforto térmico em instalações de grande capacidade, por exemplo, o shopping center. O Shopping Rio Mar, por exemplo, ele tem 8 equipamentos, 8 chiller, 8 resfriadores de líquido, que são 4 de 350 TRs e 4 de 700 TRs. Imagina, um equipamento só com 350 TRs, fazendo o que seria um equipamento, seriam 350 equipamentos de 12 mil BTUs. O quanto de energia não é economizada numa instalação desse tipo. E fora a parte da... A quantidade de fluido refrigerante, né? Nem isso também é o tempo para você instalar a infraestrutura. Isso. Bem apontado. O projetista, o projeto do shopping em Rio Mar foi feito o pessoal chama de doutor, eu não sei qual é o título dele, mas eu respeito muito, que é o senhor Francisco Dantas. Ele é um dos projetistas mais famosos aqui da região. Ele assinou projetos bem renomados dentro da nossa região. Um deles é o do Rio Mar. Eficiência top. É meu tio ele.
É, tá certo. Por isso você tá fazendo refrigeração, você vai trabalhar com ele. Claro. Eficiência top. Ele entende muito do que ele faz. Ele fez projetos também do Hospital Português, do Shopping Guararapes. Ele está dentro do muito bem posicionado dentro do mercado e ele que fez o projeto do Rio Mar. Lá no Rio Mar existe um projeto que chama Viga Fria, que são vigas que são climatizadas para aumentar a eficiência do sistema de refrigeração e o conforto térmico no ambiente. Na operação industrial, esse equipamento ele é utilizado para processos industriais, processos de fabricação. Por exemplo, existe uma fábrica, uma indústria que fica localizada em Suape, que chama Indorama Ventures, que usa os equipamentos para poder fazer a diminuição da temperatura dos chips, dos chips de... Acabei esquecendo o nome dos polímeros que fabricam PET, embalagens plásticas, e eles precisam que tenha um resfriamento, o arrefecimento, na diminuição de temperatura brusca dos chips para que eles possam ter a rigidez necessária para poder ser fabricados os PETs e fabricação plásticas. Então, a gente vê aqui mais uma aplicação da nossa profissão e a importância que a gente tem no dia a dia. Sem a refrigeração e sem a climatização, alguns processos eles não poderiam existir. Assim como a internet e a refrigeração hoje também é muito necessária nas tratativas. Então, é bom para a gente entender o quão importante é a qualificação que a gente está buscando como profissionais de refrigeração. Eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem alguma dúvida aí, Ítalo? Nada, só quando eu ver de novo o vídeo eu vou tirar mais Tá dúvidas. Eu falo certo. no privado. Jonathan tá lanchando, eu acho. Mas eu agradeço vocês ter continuado comigo aqui numa noite de sexta-feira, que não é fácil. Eu sei que vocês têm suas obrigações, têm suas famílias, mas eu agradeço muito, velho, por vocês terem participado. Vocês não sabem o quanto isso ajuda e me motiva dentro do meu trabalho. Obrigado É nóis, por parceiro. me ajudarem. Tenham uma boa noite e um bom final de semana. Próximo sorteio eu ganho, só Se digo Deus isso. quiser, participe das aulas. Eu vou deixar uma atividade agora lá no Classroom. Responda. Você respondendo, você Beleza. pode ganhar o próximo sorteio. A bomba de vaga, dupla estágio. Boa noite, pessoal. Até quarta-feira. Boa, parceiro. Até.